Na verdade, era atroz desde aquela época. Só que era o tipo de baixaria que era esperado daqueles programas. Sabe, quando você pegava aquele programa e via um debate entre um pai de santo e o padre Quevedo, né? Eles não estavam esperando que fosse engraçado. Ninguém esperava que o padre Quevedo contasse piada. Ninguém esperava que o pai de santo fosse coisa. O pessoal estava querendo que o circo pegasse fogo, tá ligado? Sim. Então, o que acontece? E eu assisti vários desses debates, né? Inclusive, alguns eles chamavam algum ateu de vez em quando, e o Sotomayor lá também, para ficar boiando, né? Porque virava um embate de todos os lados, né? E o que a gente via, na verdade, era uma falta de respeito de todos os lados, né? Porque e eu lembro até hoje, né? Porque um dos pais de santo lá, quando o padre Quevedo, ele era um sacerdote da Igreja Católica, né? Ele era devoto. Eu não me lembro agora de qual era a santa que ele era devoto, mas é uma lá da Espanha, né? Que ele era espanhol. E ele era defensor da parapsicologia, estudioso da parapsicologia, que é uma pseudociência, não tem nenhum fundamento na vida real, mas tem ali uma intersecção com o catolicismo, então ele fazia os estudos dele com relação a isso. O que fazia, na verdade, ele ser cético a muitas coisas. Você tem um caminho muito interessante de ceticismo dentro da parapsicologia, mas como ela tem uma intersecção muito grande com a religião, em determinado ponto esse tem que ser levantado, né, tem que ser suspenso por causa, né, do bem transcendental, que é Deus, Jesus Cristo, né, como é que é a transubstanciação lá, quando a hóstia vira o corpo, o vinho vira sangue, todas essas coisas, né? Então, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na verdade, é uma coisa só. Então, toda essa crença acaba esbarrando, né? Mas boa parte das evidências para a psicologia tem ali um ceticismo interessante. O que acontece? O padre Quevedo, nessa condição, sei lá, um babalorixá ou um pai de santo, quem estava lá, um espírita, né, e há muito espírita, falava, olha, padre Quevedo, isto não existe. Ele falava, isto não existe, em realidade isto não é possível, porque... E aí o que acontece? As pessoas aí do campo mais espiritualista chamavam o padre Quevedo, eu lembro que tinha um que ficou apontando o dedo na cara dele, falando, Satanás, Satanás, o senhor é o Satanás. E aí o que acontece? Depois, no final do programa, a Luciana Gimenez chegou e falou assim, o que você quer falar, enfim, o médium lá? Aí ele falava assim, eu não estou querendo que o padre Quevedo acredite no que eu digo, eu estou querendo que o padre Quevedo respeite minha posição. E aí eu cheguei naquele momento e falei assim, sendo muito honesto, e eu não tenho nenhum motivo para concordar com o padre Quevedo, mas sendo muito honesto, eu falei assim, ele não faltou a respeito. Não. Ele foi discordante. E, principalmente, você não estava falando com um católico, né, praticante, com uma pessoa, sabe, da população. Você estava falando com um sacerdote, né? Mas, ele não era tratado como o seu Quevedo, como o Quevedo da padaria. Hã? Mas talvez o problema talvez fosse a agressividade. Questionar ele podia. Usar até o mesmo termo, mas talvez era agressivo por causa do show, tá ligado? Por causa do... Era os abusos dele. Carioca, te falo uma coisa. Todo mundo era agressivo naquela merda. A própria Luciana Gimenez, de vez em quando, levantava a voz. Tirava o salto lá. O negócio é o seguinte, é uma situação que era o combate. Então, quando o Bolsonaro ia, quanto mais escroto ele era, mais legal era pro pessoal que estava lá vendo o programa. Entendeu? Mas, voltando para aquele assunto que a gente começou. Quando você percebe tudo que a gente sabia sobre o Bolsonaro, né? Então sabia que ele era incompetente em tudo que fazia, sabia que... E mesmo a questão da honestidade, né? A gente sabia que tinha alguma coisa errada ali, né? Você tinha aquele negócio da lista de Furnas, que ele falou que deu para o partido deu para ele, eu falei, bela merda, né? Tipo, eu não aceitei o suborno, na verdade eles me deram, o dinheiro foi pro partido, o partido repartiu. Eu falei, bela merda, entendeu? Tipo, o lance da... como se fala? Ele ficou no partido do Maluf 15 anos. Ele não estava nem aí. O antipetismo dele também era para inglês ver, porque ele votou em consonância com o PT em vários aspectos, justamente pelo aspecto estatista das coisas, né? Porque o Bolsonaro sempre foi um nacional desenvolvimentista, não, mas ele tinha uma verve desenvolvimentista desenvolvimentista por um tempo, né?
porque aquela coisa de explorar a Amazônia, de fazer tudo com fábrica, extrair todos os minérios, né? Toda essa questão aí, obviamente que dentro da tacanice dele, da falta de conhecimento dele. Então, quando você vai olhar essa realidade, você vê que ele tinha ali todo um discurso hipócrita ou um discurso que não era lá muito honesto. Quando estourou o caso da Aval do Açaí, você chega e fala assim, pera, a gente tá falando que ele tem uma pessoa que ele paga com a verba de gabinete que vai lá para dar comida e limpar a bosta de cachorro dele. A mulher que trabalha no Açaí da frente da casa dele em Angra, que não é nem a casa oficial, a casa mesmo dele, é a casa de férias. Tipo, pera lá, entendeu? Você chega e fala, mas é uma corrupção menor, o PT roubou bilhões. Eu falei, cara, desculpa, oportunidade, a ocasião faz o ladrão, velho. Né? O cara tava fazendo aquilo lá e aquilo ficou às claras, tá? E aí, quando você apontava isso para as pessoas durante a campanha, cara, a galera dava uma pirueta e foda-se, entendeu? Falava assim, não, veja bem, mas ele tem o direito de gastar esse dinheiro porque ela falava para ele o que estava sendo dito na boca do povo lá de Angra, para não sei o quê, e eu falei, gente, é o célebre exemplo, tipo, você quer saber se o teu candidato tá fazendo merda? Pega o candidato que você mais odeia e imagina se ele estivesse fazendo isso, o que você ia pensar, entendeu? Então, tipo assim, se, sei lá, o Zé Dirceu tivesse fazendo esse tipo de coisa, o que você ia estar pensando? Você ia estar puto? Você ia estar inflando um boneco do Zé Dirceu balão? Então, cara, essa que é a questão. E outra, né? A gente também tem que levar em conta como se fala, o fato dele ter usado auxílio moradia para trepar, e ele falou isso claramente, com todas as letras. O fato dele ter colocado toda a família dele na política, e antes deles serem eleitos, eles eram funcionários do gabinete dele, as esposas dele eram funcionários do gabinete dele, e quando elas questionavam o autoritarismo dele, ele cuspia elas embora. Então, quer dizer, eu consigo, é aquilo que eu falei, eu discordo veementemente de todo mundo que votou no Bolsonaro, porque já era de se esperar. Contudo, eu consigo entender certos grupos de pessoas que votaram no Bolsonaro. Eu consigo entender, por exemplo, quem, digamos... sentimento anti-PT. Isso, o sentimento anti-PT, digamos assim. Eu acho que, né, inclusive eu fui um dos primeiros a denunciar isso, né, que o sentimento anti-PT estava, sabe, o pessoal estava dando características mágicas para o PT que ele também não tinha, né? Uma coisa é você discordar do partido, falar que ele roubou, tal, não sei o que. Outra coisa é você falar que, tipo, sei lá, o terremoto no Haiti foi culpa do PT, sabe, a supernova que explodiu deu, sei lá, enfim, sei lá, uma radiação, sei lá onde, né? Tipo que o Fukushima é culpa do PT. Pera lá, o pessoal virou um negócio louco que tem a ver com o olavismo, né? A escolha de um inimigo e combater ele até a última das últimas consequências, né? Que não tem a ver, obviamente, não estou dizendo que é santo, estou só dizendo que, né, uma coisa é você, tipo assim, você matou uma pessoa, você vai preso por essa pessoa que você matou. Porque você matou uma pessoa, as pessoas começam a falar que você é um estuprador, que você que você matou 12 pessoas, que você, sei lá, é traficante, que você roubou, não sei o que. Calma. A pessoa matou uma pessoa, isso é um crime grave, esse crime tem que ser punido. Sim. Mas todos os outros 47 crimes que você está imputando para a pessoa, você tirou do teu cu, né? Tipo, você tirou da bunda, né? Então, esse aqui é o ponto. Mas eu consigo entender que boa parte do povo, que, enfim, não tinha nem condições, estava despolitizado há 30 anos, não tinha nem condições de entender as coisas como estava, tenha votado por um discurso antipetista que foi exacerbado por uma série de fatias da sociedade. Consigo entender, discordo, mas consigo entender quem votou no Paulo Guedes, por mais que vários economistas, não necessariamente de esquerda, tenham dito que o Paulo Guedes era um charlatão, né? De que não necessariamente que ele defendia ideias que eles discordavam, mas de que ele nunca ia conseguir colocar em prática aquilo que ele dizia, como está se mostrando a verdade também, né? E também consigo entender, qual era o terceiro grupo que eu consigo entender? Consigo entender quem não tinha a menor ideia do que estava fazendo, quem votou na coisa. É irresponsável? É irresponsável. Mas a gente sabe que muita gente vota até por uma questão de pressão social,
né? Então imagina que você não gosta do Bolsonaro, mas o resto da tua família gosta, os teus vizinhos gostam e não sei o quê. Você fica constrangido de ser uma voz dissonante, porque você vai ser zoado, aí eventualmente vai ser agredido, as pessoas vão virar a cara para você, como aconteceu com várias famílias. Então, no fim das contas, você teve essa galera também da ignorância, ou então, por exemplo, sei lá, 3 pessoas do meu trabalho vão votar no Bolsonaro, a pessoa nem correu atrás para saber, ela só ouviu aquelas coisas legais do Bolsonaro e falou, que legal, vou votar nele, entendeu? Então, eu consigo entender também que esse fenômeno, né, das pessoas completamente sem saber o que era, né, votaram nele, porque, coitado, tomou uma facada, sabe, quase morreu, né, que entra no mesmo discurso que a gente estava falando lá, do tipo, sei lá, fulano tá com câncer, coitado, fulano caiu do helicóptero, coitado, sabe? Você tem todas essas questões e... Não, no caso, o Eduardo Campos não foi helicóptero, né? Foi um monomotor, não. Bom, enfim, foi um jatinho. Foi um jatinho. Foi um jatinho, Enfim, o que acontece? Quando você vê, eu consigo entender. Quem eu não consigo entender e nem perdoar de jeito nenhum é quem votou no Bolsonaro por convicção de ideias. Né? Sim, tipo, concordo com o Bolsonaro, porque aí dentro daquilo que eu acredito, dentro do limite da discordância, né? A discordância, eu aceito a discordância num nível até bastante tolerante. Eu sou bastante tolerante com relação à discordância, muito mais do que a maioria das pessoas que eu conheço. Mas tem uma hora que a discordância descamba para um mau caratismo e aí pau no cu, entendeu? Eu não sou obrigado a tolerar uma coisa dessas, né? Então, certas pessoas com certas concordâncias em relação ao Bolsonaro, eu não consigo tolerar, não. Eu não consigo desculpar, não. Eu não perdoo. Sim. Só que o que eu enxergo é o seguinte, várias pessoas agora, em 2021, que estão profundamente decepcionadas com o Bolsonaro, seja porque não tinham pesquisado direito na época e agora pesquisaram, seja porque, sei lá, aprenderam mais coisas e perceberam que o que elas defendiam não é correto, seja porque se decepcionaram porque ele teve uma gestão péssima e se demonstrou uma pessoa insensível, incompetente, tal, porque, enfim, não tinha pesquisado direito a incompetência do Bolsonaro, ou achou que os ministros iam dar conta, né, não acreditou que falaram que ele era autoritário e no fim das contas se ferraram. Essas pessoas são pessoas que eu acredito que a gente deveria, se elas admitem que estavam erradas, né, eu acho que essas pessoas, sabe, beleza, você dá risada por uma semana, mas depois você precisa aceitá-las, porque fica uma coisa muito, sabe, você não agrega no grupo. Entendeu? Você, na verdade, você não dá espaço para essas pessoas voltarem atrás. Você não dá essa abertura. Eventualmente. E outra, eu não estou dizendo que é fácil fazer isso, entendeu? Porque aquela coisa, eu avisei, entre aspas, né? Desde, sei lá, eu sabia desde 2017, eu estava cantando essa bola, né? E quando isso acontece, né? A minha vontade é falar, né? Lero, eu já sabia. Quando eu falei do Olavo, ninguém acreditou. Só que isso é besta da minha parte, entendeu? Até porque, eventualmente, pode ter sido uma coincidência, sabe? Eu posso acertar uma previsão e errar em 47, né? Então, é evidência anedótica. Não acertei porque sou bom, acertei porque deu sorte, né? Mas é o primeiro princípio científico, né? Não se fia apenas numa evidência. Mas quando você coloca tudo nessa perspectiva, né? Mesmo assim, eu preciso entender as pessoas que se arrependeram com relação ao Bolsonaro e aquela coisa, né? Tipo, Jesus mandou pararem de de tacar pedra na Maria Madalena, mas ela chegou e falou assim, sabe, que atire a primeira pedra que nunca pecou, vai todo mundo embora, olhou para a cara da Maria Madalena e falou, olha, beleza, te salvei, mas vai, não peques mais. Tipo assim, você tá perdoada, mas pelo amor de Deus não faz mais isso. Tudo bem, minha discordância nesse ponto é que, sei lá, se ela estava sendo apedrejada por ser adúltera, por se prostituir ou qualquer coisa, ninguém tem que ser apedrejado por porra nenhuma, entendeu? Então, é a minha discordância, né? Nesse ponto a Bíblia é um mau exemplo, mas no caso era a realidade na época.